Levanta assim. Senhor, nesse momento eu coloco as minhas ovelhas, teus filhos e tuas filhas, debaixo da bênção de Jeová Jiré. Pai, toda madrugada, quando eu dobrar meus joelhos e orar às 3h15 da manhã, que o teu Espírito visite tua filha, que o teu Espírito visite o teu filho, e eles, meu Pai, estejam debaixo da unção de Jeová Jiré, a provisão que muda cenário e que traz dupla honra. Levante a mão que está com a pulseira e diga assim: Pai, eu creio que a partir de hoje eu estou debaixo da bênção de Jeová Jiré. Glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia, é alguns versículos. Ouça, Lucas capítulo 8, versículo 22. Só ouça. Diz assim a Bíblia: aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse: passemos para outra margem do lago. Ou seja, passemos para o outro lado, passemos para outra margem do lago. Lembre isso, lago. Existe rio, existe mar e existe lago. Você sabe o que é lago? Tem lago aqui, Bispo Kleber? Tem lago? Aquela lagoa, aquele lago que você me mostrou. Tem, é lá na Paulista. Qual o nome? Ibirapuera, já. Ali Ibirapuera. Ali uma lagoa, é um lago, é o quê? É um lago. Água parada. Parada. Pronto. Parque Ibirapuera. Olha o que diz aqui: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. Alguns até agora ainda não entenderam. Eu vou fazer você entender. E sobreveio uma grande tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos afundando. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e fez grande paz. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de medo e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedecem? Então rumaram para a terra dos Gadarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar da cidade, veio ao seu encontro um homem possesso de demônio, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia no cemitério. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, gritando, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes e nem me tire daqui. Escute. Você já ouviu algum pastor pregar essa palavra? Já, né? Quem já ouviu? Essa aqui é uma palavra muito pregada, não é isso? Da tempestade, é ou não é? Só que Deus mandou eu te falar uma coisa hoje. Entenda que o Senhor Jesus, Ele não estava no barco, no mar. Ele não estava no barco, no rio. Ele estava no barco, em um lago. Você sabe como é a água do lago? Parada. Mas a Bíblia aqui está dizendo que nesse lago se levantou uma fúria do vento tão forte que fez as águas do lago, que são paradas, se movimentar tão bruscamente que o barco deles quase afundou. Me escute. O Senhor Jesus entra no barco aqui com os discípulos e ele fala assim, ó: passemos para outra margem. O Senhor Jesus disse: vamos chegar lá. E ele adormeceu. A primeira coisa que eu quero que você entenda: Deus não mente, Deus não falha. Se Ele te deu uma promessa que você vai chegar lá, você vai chegar lá.
Se ele falou para você que o marido vai voltar, o marido vai. Se ele te falou que a porta vai se abrir, a porta vai. Se ele te falou que você vai ser curado, que o seu familiar vai ser curado, então Jeová Rafá vai fazer esse milagre. Se ele te falou que a causa na justiça vai ser liberada, o juiz vai bater o martelo. Se ele te falou que você vai chegar, você vai chegar. Olhe para alguém e diga assim: se ele te disse que você vai chegar, você vai chegar. Agora o que eu quero te falar, você sabe, peraí, por que a ira do inimigo contra você? Você sabe por que a ira do inimigo contra você? Eu vou te falar. Peraí, calma. Na Bahia tem um termo que diz assim, ó, fulano, não sei se você conhece esse termo, fulano é pirão perdido. Alguém sabe o que quer dizer? O que quer dizer pirão perdido? Quer dizer o quê? Não tem jeito. Quando o inimigo olha para uma pessoa e ele sabe que ela não vai para lugar nenhum, ele nem liga para ela. Mas quando o inimigo olha para você, que na tua face ele vê escrito assim, ó, escolhida, escolhido para viver promessa. Olha o que ele faz. Ele é capaz de fazer uma tempestade em um copo d'água. Você sabe por que o inimigo está se levantando contra você? Alguns estão tristes. Se tu soubesse o que Deus está preparando, está preparando para você, você passava por isso rindo, porque o inimigo ele só se levanta quando ele sabe que alguém está para chegar onde Deus falou que a pessoa iria chegar. Essa fúria toda nada mais é do que o próprio inimigo confessando: eu tenho que te parar, eu tenho que te deter, porque a cada tempo que passa, você está se aproximando da promessa, você está se aproximando do seu objetivo. Alguém está entendendo? Quem está entendendo? Não é para você desanimar não, ovelha. Aí eu vou te falar. Fica aqui, pastor. Fica aqui. A Bíblia diz que o Senhor Jesus está aqui, com os discípulos no barco. Do outro lado lá, tinha um homem endemoniado. Não diz a Bíblia? Diz ou não diz? Observe que quando o Senhor Jesus coloca o pé, o homem já está lá. O inimigo no corpo dele já fala: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Davi. O inimigo sabia que o Senhor Jesus estava indo lá somente para uma coisa: para libertar aquele homem. Então o inimigo viu o Senhor Jesus com os discípulos se aproximar. E você, para quem não sabe, o inimigo ele consegue mexer na natureza. Bispo, será? Leia a Bíblia, Jó. O inimigo colocou um vento nos 4 cantos da casa onde os filhos de Jó estavam. A casa caiu e matou os 10. O inimigo ele consegue fazer isso. Então, o Senhor Jesus está no barco dormindo. Se eu sei que eu vou chegar, eu descanso. Ele estava dormindo. No meio do caminho, no meio do trajeto, da navegação, melhor dizendo, o inimigo disse: tenho que parar, tenho que afundar esse barco. Só que o detalhe, o inimigo sabia que naquele barco tinha o Filho de Deus, o próprio Deus. Aí eu te pergunto a você: se o inimigo tentou afundar o barco que estava o próprio Cristo, ele não vai tentar afundar o teu barco? Ele não vai tentar te parar? Se o inimigo tentou, sabendo que naquele barco estava o próprio Deus, mas ele disse: eu vou tentar afundar. Tu acha que ele não vai tentar te parar? Que ele não vai tentar te deter? Mas para ele eu tenho uma palavra: nenhuma arma forjada, erguida contra a minha, contra a tua vida prevalecerá.